Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um dia de live. Olá, Juliana, tudo bem? Seja bem-vinda aí, Marcos, seja bem-vindo. Hoje a gente tem uma live para falar. Oi, Jéssica, que bom ter você aqui com a gente, tudo bem? A gente vai estar hoje falando sobre processo civil e processo tributário. Vamos inaugurar esse quadro todas as sextas-feiras, onde a Semana de Jurisprudência Tributária do PJT vai estar trazendo justamente discussões e fazendo comparativo, como essas discussões se dão no processo civil e no processo tributário. Bom feriado, Juliana, para você também, Peck, Lurig. Que bom ter vocês aqui mais uma vez, muito bom. Oi, Daniel, que bom que você está aqui também com a gente. O nosso dado já está entrando, que é o professor Guilherme Quaresma. Nós vamos estar falando hoje. Oi, Olá! Guilherme, seja Que bem-vindo. maldade, hein? Você toda arrumada, maquiada, com um quadro aí atrás, eu aqui todo esculhambado, tô até que tem que passar máquina no cabelo. Isso é muita maldade. Nada Um bom disso. feriado para todo mundo, todos aqui que estão assistindo, sejam muito bem-vindos à nossa live. É uma novidade, né? É verdade, Começar a falar de processo também. Faz todo exatamente. sentido. Exatamente. A gente resolveu inaugurar primeiro. Olha, muito obrigada, pessoal, por vocês estarem aqui, né? Fiéis seguidores aqui. Estou vendo várias pessoas, Norton, Mari, todo mundo aí me seguindo esses dias, vindo em todas as lives. Então, Cristiano Lomba. Então, muito obrigada por vocês estarem aí com a gente hoje, ainda mais num dia de feriado, né? A gente preparou Obrigado por esse quadro. compartilhar o seu almoço de 1º de maio com a gente. Pois é, tem gente que faz, sabia, Gui? Clarinha também, que acabou de entrar, o Daniel, a Jéssica. Bom, o pessoal, tem gente que falou para mim que faz o almoço vendo as nossas lives todos os dias. Então, assim, isso é muito legal. É um almoço instrutivo, concorda? Almoço pegado da jurisprudência tributária. Então, veja bem, o que a gente decidiu fazer? A gente decidiu inaugurar um quadro, a partir de agora, todas as sextas-feiras, a live do PJT com a tutoria jurídica vai trazer exatamente esse contraponto. Processo civil com o processo tributário. Para que a gente possa ver as diferenças, as similitudes, os pontos mais importantes, afinal de contas, a nossa praxe na advocacia tributária é essencial, é um instrumento essencial o conhecimento de processo. Então, independentemente da análise que a gente vai estar trazendo de direito material, nas outras lives, nessa live a gente vai estar focando no instrumento da nossa atuação profissional. Hoje a gente inaugurou esse quadro com o Guilherme Quaresma, que além de ser professor em diversas instituições, ele é mestre em processo civil, é especialista na parte de execução e arbitragem, além de ser um grande amigo e ser também sócio da tutoria jurídica. Então ele está aqui hoje, inaugurando essa live, trazendo um pouquinho do conhecimento dele para vocês. Antes, Guilherme, da gente começar, né, a discussão com relação ao nosso tema de hoje, eu queria aquecer a galera que está entrando aqui e fazer algumas perguntas para eles relativas ao nosso tema para ver se está todo mundo alinhado, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês, pessoal, é o seguinte. Quem sabe qual é o tema? Mandado de segurança é o tema, tá? De hoje. Então, o que a gente vai estar falando sobre mandado de segurança? Eu queria saber com vocês o seguinte. Vocês acham que é viável eu, por meio de um mandado de segurança, discutir uma questão de prova? Sim ou não? É viável no mandado de segurança eu trazer uma questão de prova? Respondam aqui para mim enquanto a gente vai falando com o pessoal que está chegando. Olá, Decifrando Tributário, que bom ter você com a gente. Luna também, sempre fiel aí nas lives. Obrigada por vocês estarem presentes. Enquanto o pessoal responde, Guilherme, se é factível ou não no mandado de segurança a gente trazer uma questão de Eu prova? estou colocando até pergunta aqui para o pessoal se animar. Ah, isso é uma boa. Agora, eu queria que você falasse um pouco, pessoal. Olá, Mariana. Olá, Kaique. E aí, Vou dá falar um o oi. quê? Para o pessoal o quê? Eu não tenho o Se que falar, você é apresenta. maravilhosa, você está toda maquiada. Eu, você que tá, eu queria falar uma coisa para vocês, que tutoria jurídica também, com o PJT, está sendo uma parceria maravilhosa com todo mundo. Eu não consigo escrever e falar ao mesmo tempo com vocês, eu não vou escrever. Acho que todo mundo entendeu a primeira pergunta.
E todo dia agora, né, com a Mila ou com outros professores, 12h30, sempre terá aqui algo falando sobre jurisprudência tributária. E aí a novidade realmente é falarmos também sobre processo. Porque não adianta a gente falar sobre jurisprudência, falar apenas da parte material, que no caso é uma parte nobre, que é o tributário, todo mundo aí rico, todo mundo maravilhoso, tributarista, sem falar em processo. Vocês têm que ter um processualista também para ajudar vocês a ficarem ricos e maravilhosos. Não adianta vocês não conhecerem processo. Vocês têm que saber como pedir ao judiciário. E então essa novidade, toda sexta-feira, termos aqui um bate-papo sobre processo tributário, algum aspecto processual que seja necessário para o processo tributário. É isso, gente. Eu acho que alguém já respondeu aqui sobre a questão de prova. Já respondeu, a Lorig respondeu que só se for prova pré-constituída. Aliás, só quero cumprimentar o Ernesto, que está aqui com a gente também, sempre nos acompanhando. Obrigada, Ernesto. Obrigada, Adriana. Obrigada, pessoal. E realmente a pessoa que respondeu, a Lorig, acertou. Né? O mandado de segurança ele só pode ser utilizado com prova pré-constituída. Ou seja, se eu tiver que fazer alguma perícia, esquece o mandado de segurança. Então, antes da gente... Né, a questão, Mila, justamente, nós temos que ter a ideia que mandado de segurança, esse remédio constitucional, esse nome bonito que deram, porque, na verdade, é um nome bonito para dizer que é um processo previsto no texto constitucional. Esse remédio constitucional, ele tem como característica celeridade. Se não é uma celeridade dada pelo judiciário, isso é um problema. Mas a celeridade, ele é um rito mais abreviado porque há um ato de autoridade, um ato de alguma autoridade coatora que está pondo em risco o direito do impetrante, que é o polo, como se denomina, o polo ativo. Então, essa necessidade, essa origem da necessidade da prova pré-constituída. Se não tem espaço para uma dilação probatória, não tem espaço para instruir o processo, não vai ter o despacho específico se prova ou em provas. Ou tem, ou não tem. Se precisar de testemunho, se precisar de perícia, a benção, vai para uma ação ordinária, faça outra coisa. Mas, para o mandado de segurança, você já tem que ir com o tiro certeiro. Tem que ir em cima do ato, mostrar a existência do ato ou mostrar o prejuízo do ato. Se não conseguir isso, não é pelo mandado de segurança, essa não é a via que você vai conseguir o direito do seu cliente. Não, perfeito, exatamente isso. Eu queria aproveitar, Guilherme, pedir para você fazer um overview sobre como funciona o mandado de segurança. Né? Como é que você, qual é a finalidade do mandado de segurança? Por que existe esse remédio processual? Eu cortou o iniciozinho, só vi o final da pergunta. Tá, na verdade vou repetir aqui. Seguinte, eu queria que você desse um overview para a galera no sentido de que, para que serve o mandado de segurança? Por que a gente usa ele? Então, vamos lá. Ele tem, se olharmos a lei de mandado de segurança, e a internet me pegou uma peça, minha internet do notebook, que eu tenho aqui como minha cola aqui, logo o artigo 1º, ele fala que é possível impetrar mandado de segurança em casos, exceto casos que deveriam ser por habeas corpus, que é a defesa de liberdade, e habeas data, que foi criado o habeas data na Constituição de 88, com a volta do regime democrático, para se buscar informações sobre alguém dentro de bancos de dados oficiais. A ideia era justamente para aqueles que foram perseguidos pelo regime anterior, o contra-regime, ou a junta militar, eles tivessem acesso a seus dados. Se não for caso de habeas corpus, se não for caso de mandado habeas data, caberá o mandado de segurança contra atos de autoridade. E aí nós vamos ter que discutir, acredito que essa live nós não vamos fazer isso, a não sei que você traga alguma coisa interessante. O que seria ato de autoridade? Eu acho que para fins tributários isso é muito claro. É o ato daquela autoridade, daquele delegado da Receita, ou então daquele secretário da Secretaria Estadual ou Distrital que é responsável pela arrecadação dos tributos. Ou seja, essa vai ser a autoridade. Se eu tiver um ato desta autoridade que esteja
atrapalhando o seu cliente, que esteja de alguma forma, não é qualquer ato, um ato ilegal, claro. Se o ato for legal, não caberá mandado de segurança. Então, se houver uma ilegalidade por parte daquela autoridade, aí sim, você terá direito à via do mandado de segurança, esse remédio constitucional para combater ilegalidade. E como nós estamos tratando de um ato que, por essência, deveria ser legal e que tem presunção de legalidade, é por isso a necessidade de um rito célere, de se tratar o mandado de segurança com celeridade. Porque nós temos algo, por natureza, que deveria ser legal, mas está sendo acusado de ilegalidade. Em resumo, o mandado de segurança é isso. É o remédio constitucional, o rito processual especial, célere, para se combater ilegalidades cometidas por autoridade. E aí, no processo tributário, nós estamos falando de uma autoridade tributária. Ótimo, excelente resumo, Guilherme, sobre justamente uma visão geral do mandado de segurança. Eu queria te perguntar uma coisa. É muito comum na prática da advocacia se utilizar o mandado de segurança, principalmente porque ele não gera sucumbência, né? Então, você não tem o risco dos honorários sucumbenciais. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque o que eu percebo é que, às vezes, as pessoas vão direto no mandado de segurança, justamente em razão de você não ter esse risco, e muitas vezes não é a melhor via. Ou seja, você adota essa via para você não ter o risco do custo de uma sucumbência, mas, em compensação, você acaba perdendo uma oportunidade de fazer uma prova melhor ou de discutir a coisa de forma mais profunda. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ponto. Exato. Nós temos que encarar, é muito comum, e aí depois eu volto a palavra para você para falar sobre o tributário, Mila. É muito comum termos o mandado de segurança sendo usado na área tributária, porque se pensa de uma forma... Muitas vezes, quando estamos falando de tributo, nós estamos falando de grandes quantias. E aí se imagina minimizar a questão da sucumbência. Olha, como a Luri falou, é como uma economia que sai cara, às vezes sim, porque a pessoa pensa em honorários, eu vou economizar para não condená-lo a pessoa em honorários sucumbenciais. Lembrando que no novo Código de Processo Civil tem que ficar atento, honorários contra a fazenda pública. Google, tem alguém de Belém querendo entrar na minha conta do Google. Vê se pode. Estou sendo hackeado aqui ao vivo. Bem, vamos lá. Tirando essa tentativa de hackeamento ao vivo aqui numa live do Instagram, como eu estava falando, se você olha, tem que ficar atento ao artigo 85, parágrafo 3º. Quando fazenda pública for parte, é óbvio que vai ser parte num mandado de segurança com viés tributário, os honorários, eles não cabem no mandado de segurança, mas você está fazendo economia porque se uma ação ordinária, enfim, faça a fazenda pública, se você pegasse a mesma ação que faria com o mandado de segurança, fizesse com a ação ordinária, você seria condenado a um escalonamento. Dá um valor menor que 10%? Dá, mas ainda assim vai ser um valor muito grande. Vocês têm que ficar atentos que em honorários advocatícios, uma ação ordinária, no qual a fazenda pública seja parte, autora ou réu, vocês vão ter, assim, Lúria, com certeza, se eu precisar de testemunha, eu vou até gravar essa live e vou usar todos vocês como testemunho que fui hackeado aqui, tentaram entrar na minha conta do Gmail. Você vai usar o escalonamento do 85, parágrafo 3º. Mas essa economia, ela não pode ter um problema porque você, às vezes, precisa produzir prova, até prova contábil. Nós, dependendo da aridez da matéria, se for uma matéria mais fácil, uma matéria apenas normativa, só legislativa, se aplica ou não a lei, se aplica ou não a Constituição no caso, o mandado de segurança terá o seu objetivo cumprido. Que vai ser fácil de detectar a ilegalidade. Mas você precisa discutir realmente questões fáticas, até questões, não vou entrar na empirismo, mas dependendo do teor da documentação, eu peço até exemplos para a Micaela, que ela vai poder fornecer melhores exemplos do que eu. Se precisar entrar na documentação ou uma prova contábil, uma perícia contábil, o mandado de segurança não será o fim adequado, não será a via adequada. Lembrando também que nós temos um grande problema.
Nós temos um grande problema que, muitas vezes, o mandado de segurança que deveria ser célere, nós sabemos que o Poder Judiciário, infelizmente, está abarrotado. E vai ficar mais abarrotado agora depois do Covid-19. Vocês veem o juizado especial essa semana, saiu uma lei, uma coisa que já deveria ter sido feita há muito tempo, que eram as audiências em forma digital. Quem trabalha ou já foi no juizado especial sabe que uma audiência, muitas vezes, é uma formalidade para um lugar que não deveria ter formalidade, que era o juizado especial. Pois bem, quando você vê por causa da Covid-19, tiraram a audiência de conciliação só do aspecto físico e transformaram no aspecto também digital. E para mim foi até pouco. Acho que a própria audiência de instrução do juizado também deveria ser digital. No momento de Covid, você vai colocar no mínimo 4, 5 pessoas dentro de uma sala de audiência. Tem sentido algum. Você vai colocar parte, preposto, 2 advogados e a conciliadora, ou a juíza togado, o juiz togado. Não faz sentido. Ainda foi tacanha a lei que alterou a 9.099. Mas esse aspecto, antes de eu devolver a palavra, me faz lembrar uma coisa muito interessante. O artigo da lei de mandado de segurança que fala que não cabem os honorários, ele traz 2 aspectos. É o artigo 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. Então, além do mandado de segurança, tem que se atentar que cabe a condenação em litigância de má-fé. Ela não é uma via no qual você possa pedir tudo, alegar tudo. Não. Se exagerar, pegar pesado, vai tomar litigância de má-fé. E tem um detalhe que aqui que eu gostaria de puxar, uma novidade da jurisprudência saiu recente. Jurisprudência não. Perdão que eu estou falando com o público qualificado do PJT. Se eu falar que isso é jurisprudência, vocês vão me tacar e vão tentar hackear meu Gmail. Lembra o 25 que eu acabei de falar? Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes. Vocês que são pessoas jovens, já pegaram o Código de Processo de 2015, não sabem que são embargos infringentes. Eu, por causa da live, eu não vou entrar aqui nesse detalhe. Eu recomendo, entrem na segunda-feira, no nosso podcast, eu e Mila, essa pessoa linda aqui que está em cima de mim, nós fizemos um podcast lindo. Não é? Mila falou sobre o voto de qualidade do CARF e eu falei também justamente do artigo 942 do novo CPC. O 942 fala da técnica de julgamento ampliado. E, infelizmente, há tribunais, há pessoas que ainda com uma mentalidade de código 73, porque, infelizmente, nós vamos ver isso na prática. Isso, vocês que foram alunos do BJT, vocês que acompanham a tutoria jurídica, vocês percebem que vocês têm que... isso eu vou falar assim, Eliana, professora Eliana. Eu só vi o sobrenome, a doutora Putinelli. Doutora Putinelli, nós vamos falar ainda assim, desses embarguinhos. Você está querendo adiantar meu assunto aqui. Não escolhemos meu script aqui, não. Eu estou falando dos embargos infringentes, mas vou falar isso também, Eliana. É muito interessante esse assunto. Nós vamos falar ainda aqui na live. Os embargos infringentes, então, do Código 73, se vocês quiserem entender, entre no próximo episódio do TJCast. Nós não vamos falar aqui por causa de tempo, mas eles não se confundem com o artigo 942 do CPC. O 942, a técnica de julgamento ampliada, ela cabe se houver 2-0 de qualquer resultado, alterando ou não sentença. E aí houve uma discussão se caberia a técnica 942 no mandado de segurança ou não. Quem entende que o 942 é, na verdade, uma releitura dos embargos infringentes, vai tender a não aceitar o 942, o que é um absurdo. Se você pensar nisso, é um absurdo porque a leitura do 942 é completamente diferente. Ela não é os novos embargos infringentes. Pois bem, em dezembro, 10 de dezembro do ano passado, publicada em fevereiro, houve uma decisão monocrática
e aí eu não posso falar em jurisprudência, decisão monocrática do ministro Og Fernandes. O ministro Og Fernandes, decisão monocrática, houve um mandado de segurança, não era tributário, era concurso público, do TRF da 2ª Região, 8ª turma, que falou, não, aqui na minha turma, desde 2016, a gente não aplica esse papo de 942 em mandado de segurança. E aí não se aplicou. A candidata, no caso ela tinha se dado mal no 2-1, vai ao STJ e fala, olha, está violando o 942, porque não aplicaram aquilo no meu mandado de segurança. Se chamar mais 2 desembargadores, eu ganho isso. O Og Fernandes, em decisão monocrática, mandou baixar para a 8ª turma do TRF2 para que seja aplicado o 942 do CPC em mandado de segurança. Um beijo para minha mãezinha que me acenou. Ou seja, então, quando olhamos o artigo 25, que fala dos honorários advocatícios e fala também de embargos infringentes, não cabiam os embargos infringentes do Código 73. Mas o STJ começa a sinalizar, eu falo começa porque vocês sabem melhor do que eu, o STJ, às vezes tem a palavra final, dá a palavra final, e alguns meses depois volta atrás. Não é? Eu não entendo nada de capataz, mas eu ouvi a Micaela falar no podcast, me explicou, eu achei um absurdo. Porque o STJ decide uma coisa, garante para você que é uma coisa, depois anda daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, haha, pegadinho malandro, muda tudo. Jurisprudência, veio. Então, sinalizou-se em decisão monocrática do ministro Og Fernandes que o artigo 942, eu acho de forma muito correta, não são embargos infringentes, logo se aplicam no mandado de segurança. Lembrando que eu ouvi o podcast ao IAC, o Incidente de Ação de Competência, único do TRF2, que trata da questão dessa comparação de mandados de segurança, embargos infringentes com o 942. Olha, Gê, isso mesmo, vamos mandar muitos corações, por favor, para aqui, ó, quero pipocando o coração aí. Mila, vamos lá. Guilherme, excelente colocação. Eu queria aqui trazer para o pessoal algum contraponto mais na lógica da área tributária, né? Então, o que a gente tem? O que a gente pode ter? Até dentro da lógica de, eu vou escolher qual é o melhor instrumento, mandado de segurança ou uma ação anulatória. E aí ponderar aquilo que a gente estava conversando aqui, de que eventualmente o barato pode sair caro. O que eu tenho percebido, tá? Da jurisprudência do STJ? Tem algumas questões que seriam de natureza eminentemente jurídica, tá? Mas que podem reverberar numa lógica prática. Em que sentido? Imagina o seguinte, eu vejo que isso tem ocorrido aí já há uns 5 anos na jurisprudência do STJ. Vou pegar um caso que nem diretamente é tributário, mas ele tem um reflexo. Você discutir se a pessoa faria jus a um adicional de periculosidade pelo fato dele ser mergulhador, tá? Bom, estava se discutindo que o mergulhador faz jus, não faz jus, que na verdade ele está situado, é uma atividade de risco, e a pessoa estava focando só na lógica do direito. Em ser uma atividade de risco, ele teria direito a, obviamente, esse adicional. Chegou no STJ a questão, ele falou, bom, não foi comprovado que essa atividade realmente ela é perigosa. Razão pela qual eu não tenho que analisar aqui, porque é uma questão de fatos e provas, se ela é perigosa ou não. Então, ele aplicou a súmula 7, não analisou a questão. E tem outras situações, e aí eu trago para o direito tributário, onde isso pode acontecer. Imagina o seguinte, às vezes a gente fica discutindo só o enquadramento de um insumo numa cadeia produtiva, que a gente pode entender que até uma matéria de direito a gente dizer, bom, será que efetivamente, dentro de uma cadeia produtiva de, imagina, petróleo, eu posso entender que é essencial para a minha atividade é perfurar o poço. Então, isso está lógico, eu preciso fazer prova. Então, os gastos com aquilo, a priori, não precisaria fazer uma prova. Mas posso ter que fazer uma prova para não ter dúvidas de que aquela atividade é uma atividade essencial. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, que a gente na área tributária acha que está muito vinculado a direito. Mas eu entendo que é importante a gente quebrar essas arestas. O quê? Antigamente, havia pela MP 215835, artigo 74, uma discussão onde você tinha que incluir o lucro da sua empresa, controlada ou coligada no exterior, no resultado da sua empresa brasileira, controladora ou coligada nacional, para fins de tributação do IRPJ-CSL.
Esse dispositivo depois foi alterado pela 12973 e essa discussão, que é conhecida na praxe forense atual como lucro, tributação dos lucros no exterior, ela acabou se dividindo. Algumas empresas acabaram seguindo a 12973 e outras empresas ainda continuam discutindo a tese do tratado, tá? Se seria lei especial ou não. Eu quero só focar no conceito de lucros. Esse artigo 74 da MP 215835, ele falava o lucro da empresa coligada ou controlada no exterior. A expressão é esta. E existe uma divergência entre Fazenda Nacional e contribuinte, porque a Fazenda diz, não é o lucro, é o reflexo. E o contribuinte diz, não é o lucro. Então, a priori, a gente está aqui numa tese de comigo não está, comigo está, e é uma questão meio que de direito. Mas se você faz a prova pericial de que é o lucro da empresa estrangeira que está sendo objeto de tributação, existe controvérsia da matéria de direito? Não. Então, você, na verdade, está fortificando a tua tese violentamente, tirando só da seara jurídica para a seara de direito material. Isso é uma perícia contábil. Então, não dá para você ter uma prova pré-constituída. Entende? Então, uma discussão, eu vi muita gente pegando essa tese do lucro no exterior e usando em mandado de segurança. Não é que seja ruim, não é que seja errado. Gente, não tem certo e errado no processo. Cada um segue a sua estratégia, né? Mas eu acho que a gente precisa, hoje em dia, se preocupar cada vez mais com a própria jurisprudência defensiva que vem sendo criada pelas Cortes Superiores. Por que existiu o súmula 7? Né? Por que a gente fala de súmula 129? Na verdade, porque, de certa forma, eu não acho equivocado isso, STJ e STF não são instâncias para ficar reanalisando fatos e provas. Isso é uma questão que tem que ser sedimentada pela instância máxima da prova, que é o Tribunal Regional Federal ou o Tribunal de Justiça. Contudo, compete a eles fazer o enquadramento jurídico de uma prova produzida. Agora, se você não teve esse munus de fazer essa produção, aí realmente não compete a ele verificar se é aquilo ou se não é. Veja uma outra situação interessante. Benzeno. A gente discute tanto isso, né? Se o benzeno ele gera ou não, porque ele gera aposentadoria especial hoje. Existe a discussão do enquadramento para fins de tributação, porque a legislação, principalmente a infralegal, ela foca muito na questão... Deixa eu falar logo, pessoal, benzeno é o cheirinho de gasolina. Aquele que você põe no posto, aquele cheirinho gostoso de gasolina, é benzeno que está entrando no seu pulmão. No posto de gasolina, é só o cheirinho. Quem trabalha 6 horas, 8 horas direto, há estudos que isso pode causar câncer, causar vários problemas. Esse é o ponto da Micaela, para quem pondo imposto de pingos no i. Não, excelente colocação. Na verdade, gente, o que acontece? A legislação, para fins de recolhimento de contribuição previdenciária, ela foca muito na mera exposição. Em que sentido? Basta... o qualitativo, né? Basta ser 0,01, você já estaria sujeito a esse recolhimento. E a grande discussão que se faz é que, de fato, isso não é lógico. Porque senão a gente vai estar transformando uma exceção em regra. Ou seja, todo mundo, em vez de se aposentar normalmente, vai se aposentar especial, porque está todo mundo sujeito a benzeno. Ainda mais nas grandes cidades. Então, existe uma incompatibilidade lógica entre o que a legislação indica e o que efetivamente deveria ser, até se a gente fosse fazer um comparativo com a norma internacional, porque lá fora todo mundo faz a tributação, inclusive não só para fins de recolhimento previdenciário, mas também para fins de concessão de aposentadoria especial, levando em consideração a quantidade dessa exposição. Porque foi o que o Guilherme colocou. Uma coisa é eu estar trabalhando diretamente com o produto, eu estar no posto lá com aquilo, exposição direta. Outra coisa é eu estar no escritório, tá? De um local que eventualmente possa produzir aquilo ali, mas eu estou a miléguas de distância. Se a gente for fazer uma prova, a gente vai ver que eu não estou sujeita àquilo. Então, é isso que eu digo. É uma tese que a priori parece de direito, né? É qualitativo ou quantitativo? É qualitativo ou quantitativo? Mas você tem que fazer a prova. Porque se você faz a prova, você consegue desconstituir e demonstrar a falta de razoabilidade da exigência legal. Esse é o ponto, tá? Então, às vezes a gente fica assim, critério da proporcionalidade. Que legal, vamos lá, vamos discutir adequação, necessidade, proporcionalidade, sentido estrito. Gente, isso é tese de direito, lindo, mas ela fica mais linda ainda se você aprofunda ela na prova. E demonstra o seguinte, cara, aqui, qual é a consequência lógica desse cidadão que está exposto? Realmente é um quantitativo excessivo de benzeno por 6 horas e a diferença daquele ali que não sente nem o cheiro nem está próximo. O benzeno está a, 5, 6 quilômetros. Digamos que a gente esteja falando de uma repartição administrativa dentro de um polo industrial. Tá? Então, a gente tem que pensar um pouco nessa lógica. E é isso que eu acho que é essencial quando a gente vê direito tributário,
em termos de qual instrumento que eu vou adotar. Eu vou impetrar o mandado de segurança, eu vou entrar com manulatória. E até para ponderação com o seu cliente, né, gente? Porque às vezes eu sei que quando... E aí é um pouco diferente da gente, né, Gui? Que a gente trabalha numa empresa já. Então, a nossa lógica é uma lógica de conversar e existe uma parceria maior, porque eles já nos conhecem há muitos anos e tal. Então, a gente trabalha dentro de um... Isso é verdade. Diferentemente da situação de você que é um advogado, que trabalha com vários clientes, o cliente vai chegar para você, vai te contratar e vai querer gastar o menos possível. Isso é lógico, tá? Mas é importante que você demonstre, a gente acha que a advocacia, que vai se formar e se fundar cada vez mais em termos de qualidade, de respeito, de tudo, e de ética profissional, é justamente você trazer para ele esses diferenciais. Então, chegar e dizer, olha, tudo bem, a gente pode até impetrar, agora existem alguns riscos aqui, e nessa situação, se a gente consegue utilizar uma prova, eu acho que vai ser muito mais robusta a nossa argumentação do que efetivamente se eu for trabalhar pura e simplesmente com uma prova pré-constituída, uma discussão só na seara de direito material. Aí nós vamos para uma questão que eu acho que todo advogado, principalmente o advogado de escritório, o advogado in-house, o interno, acho que já foi obrigado a trabalhar com isso, mas o escritório tem que aprender a questão de custo do processo. E aí voltamos para aquela questão. Às vezes, economizar em honorários, se você promete ganhar, está sendo falso, porque você não pode prometer ganhar. Você tem que prometer os melhores esforços. Então, pode ser que tome uma procedência em parte ou realmente não ganhe. Você não tem controle sobre a STJ e STF, se mudar a jurisprudência, ver vários casos que vocês já conhecem de que era o STJ, segundo a jurisprudência do STJ, vamos ganhar, e depois, blum, muda. Mas temos que ter custo do processo. Muitas vezes, a economia do mandado de segurança, porque eu não vou pagar honorários, ela vai sair muito cara. Você pode receber uma denegação de segurança, uma sentença, não dando a segurança, isso vai sair muito mais caro, porque você não vai ter como reverter depois com a ação ordinária. Na dúvida, vá na ordinária. A não ser que o cliente insista, mas eu não quero, ou então o cliente tem um escritório jurídico dentro, tem advogados internos, um diretor jurídico, não, mas eu quero insistir no mandado de segurança. Eu acho que é dever seu alertá-lo qual é a vantagem e desvantagem do mandado de segurança, qual a vantagem e desvantagem de outra medida, alertá-lo e depois, se ele insistir, mantenha isso por escrito, faça uma ata de reunião se possível, para que depois tenha o registro de sua atuação de forma preventiva. Eu acho que isso é muito importante. Yeah. A advocacia vai ter que mudar. A advocacia não pode ser... Eu estava conversando até com o meu chefe ontem. A advocacia ela vai ter que ser preventiva. Batismo. Agora, principalmente o Covid-19, eu acho que o mundo que conhecíamos até março, quando a normalidade voltar, não será mais a normalidade que conhecemos, que tínhamos. A advocacia vai ter que se adaptar, vai ter que aproveitar essa quarentena para refletir suas atitudes e mudar também. Não, excelente. Isso é igual o Lui. E tenha isso por escrito, é isso mesmo. É isso aí. Vale aqui, vale igual o jogo do bicho aqui. Tem que ser por escrito mesmo. Não, eu acho que é isso mesmo, por uma única razão, né? A gente vê, inclusive, Gui, uma tendência muito grande, a virtualização dos próprios julgamentos. A gente estava numa pauta anterior, numa live, antes conversando com a Raquel, justamente essa questão, porque o STJ e o STF estão facultando, e uma coisa é você facultar o julgamento virtual, onde você permite, sim, que a parte possa fazer sustentação oral, possa fazer um esclarecimento de fato, possa participar. Isso está legal, né? O ruim é quando você não acessa e não permite que o advogado faça essa participação. Agora, eu acho que nas cortes... Oi, Marcelo. Oi, Ana. Bom ter vocês aqui com a gente. Eu acho que deixa eu falar uma coisa. Eu não vou falar o tribunal, não. Mas tem certo tribunal, quem quiser procura no Google. Essas são tributárias, vai ser fácil. São poucos tribunais, geralmente, que mexem com a União Federal. Fica a dica. Você procura medidas para o Covid. Tem certo tribunal que colocou até um gráfico, como fosse um gráfico. Você tem que despachar. É urgente? Aí sim ou não? Se for não, peticiona e espera. Sim. Você já mandou um e-mail para o gabinete? Sim ou não? Se for não,
envie o e-mail para o gabinete. Se for sim, aguarde que o gabinete vai apreciar. Esse é o seu despacho. Esse certo tribunal não tem desembargador te atendendo. Manda um e-mail e reza. E assim, virtualização assim, não adianta. Eu quero elogiar a Justiça Federal Primeira Instância, algumas varas, em especial para a Sexta Vara Federal, despachei essa semana, doutor Zair Vitor. Esse aí eu falo o nome. Ele próprio está atendendo o WhatsApp e está conversando com o advogado. Que legal. É o diretor do Foro da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Quero aqui deixar registrado o elogio a ele. Quem dera todo juiz, se pudesse também, não vou dizer que ficar com o WhatsApp, mas toda vara, não vou falar todo juiz não, porque às vezes é impossível o juiz trabalhar tudo e ficar com o WhatsApp, mas toda vara tivesse também o WhatsApp, atendesse, e 11ª Vara Federal também, quero elogiar. Eu já fui estagiário dela também. Na 11ª Vara Federal está com o WhatsApp, está atendendo, já conseguimos uma liberação, inclusive, não de alvará, de ofício para a Caixa Econômica, liberando 9 milhões. Nossa, em menos de semana. Que bom, excelente. Não, realmente, gente, eu acho que a tendência da advocacia é essa, né? A gente vai gerar muito mais agilidade se efetivamente a gente virtualizar. E não apenas isso, Guilherme. Também a gente gera uma participação efetiva, porque quantas e quantas causas não são levadas ao STF ou ao STJ, porque fica caro você contratar um advogado, né, lá. Então, se você consegue participar por meio de audiências virtuais e tal, é muito mais interessante, o acesso à justiça se torna muito mais efetivo, inclusive, dessas formas, né? Agora eu queria voltar só para a gente não se afastar muito do nosso tema. Eu queria falar só uma coisa que a gente vai perder aqui, a voz do povo, a voz de Deus. A Helena pediu a questão dos embarguinhos. Acho importante a gente só pontuar. Quero mandar um beijo, Cris, nossa amiga de faculdade, Cris Wakura, hoje diretora da Escola da GU. É um prazer tê-la, minha querida. Estou com saudade. O Márcio comentou também. Márcio Ávila. Cris, diga aí. Você será em breve chamado para falar aqui com a gente na Semana de Jurisprudência Tributária. Prazer. Tá? Como doutor em processo civil, você vai trazer aqui um pouquinho a tua visão também para a gente. O convite já feito online, tá? Não, na semana de meio-dia e também de noite, né, porque a tutoria jurídica está com lives agora de direito civil e de processo às 7 da noite, segunda e quarta. Então, um convidado bacana. Tem dia 3, vai ser muito legal. Fazendo já o nosso jabá aqui, Fernanda Pantoja, professora da PUC, ela já combinou comigo dia 13 de maio, ela vai falar conosco, vai trazer algumas pesquisas que ela faz, empíricas sobre julgados, ela vai trazer alguns resultados que ela gostaria de comentar. Será uma honra, sim, minha querida. Você mora nos nossos corações, Cris. Beijão para todo mundo. Vamos falar dos embarguinhos. Aqui, o povo daqui a pouco vai cansar da gente, a gente fazendo propaganda aqui. A Eliana perguntou sobre os embarguinhos. Embarguinhos é o nome carinhoso dos antigos embargos lá de embargos infringentes, da questão da execução fiscal. E aí eu queria trazer essa questão. A lei de execução fiscal, a 6830 de 1980, ela fala aqui que no artigo 34, quando o valor for igual ou inferior a 50 ORTN, são obrigações, o R eu esqueci, do Tesouro Nacional, e você tem uma alçada, se você pode apelar ou não. E aí a questão é, cabe mandado de segurança ou não? Porque alguns, quando tinha uma decisão na execução fiscal, nesse contexto do artigo 34, que batia na alçada, eles faziam uso, como não tinham a apelação, eles faziam uso de mandado de segurança. A primeira sessão do STJ, em junho, decidiu o seguinte, que não é cabível mandado de segurança contra esta decisão, porque você tem alguns recursos. E aí nós temos a própria lei de mandado de segurança, diz que o mandado de segurança ele não pode ser usado no lugar de recurso. Se houver algum recurso, qualquer que seja, mesmo que seja embargo de declaração, você tem que fazer o uso do recurso e não do mandado de segurança. Tem algumas exceções, por exemplo, se a decisão for teratológica, teratos em grego é monstro. Então, se for monstruosa
a decisão, é a forma mais delicada de falar, se ela for teratológica, aí caberia o mandado de segurança para discutir a teratologia da decisão. Mas ele não é sucedâneo, ele não é, você não está substituindo o recurso por mandado de segurança. O STJ entendeu, firmou tese nesse sentido. Deixa eu perguntar, o STF, voltando, ele já tinha firmado uma tese nesse sentido. É compatível com a Constituição Federal o artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais, que afirma incabível apelação em caso de apelação cujo valor seja inferior a 50 ORTNs. É o tema 408 do Supremo Tribunal Federal. Então, esse limite é constitucional. Aí o STJ falou, tudo bem. Se o limite é constitucional e na lei tem forma de você trabalhar com isso, que aí são os embarguinhos que a Eliane lembrou, não cabe ao advogado impetrar mandado de segurança. Não adianta você trocar os embarguinhos por mandado de segurança. Em resumo, é isso aí, falando de mandado de segurança, o tema da nossa execução fiscal. Ô lei horrível isso. Se eu for um dia me candidatar para deputado ou senador, juro, eu vou fazer um projeto para exterminar a lei de execução fiscal, pelo menos dar uma melhorada naquilo ali. Voto em você, ô lei horrível. hora. Voto em você, hora. Deixa eu só falar para vocês o seguinte, rapidinho, 2 temas importantes na área tributária com relação ao mandado de segurança. Primeiro, que é costume as pessoas virem para mim, Micaela, eu não consigo fazer mandado de segurança para liberar mercadoria. Isso é lógico, né? Tá lá na lei de mandado de segurança. Sempre teve, na velha e na nova. Agora, eu faço a seguinte ponderação a você. Imagine que você tem uma mercadoria que chegou, tá? Na alfândega, tá lá na aduana, em processo de despacho aduaneiro. E você enquadrar sua mercadoria na sua importação, na sua DI, em um NCM. Sendo que a autoridade fiscal entendeu que essa mercadoria deveria ser enquadrada em outro NCM. E aí instaurou-se uma discussão. Olha, eu acho que esse NCM, você acha que é o outro, é mercadoria lá. Aí, mofando lá no armazém. Exatamente, lá, paradinha, sem sair do porto. E aí você, gente, olha só, é preciso liberar mercadoria, não sei o quê, a gente vai discutir depois. Não, gente, aqui eu não libero mercadoria nenhuma, você tem que depositar administrativamente, ele já traz um IN de 1960 e poucos, senão eu não libero a mercadoria. Aí, eu pergunto só, diga, Gui, você queria falar alguma coisa? Não, é que o Fábio chegou e assinou pra gente. Tá, oi, Fábio. O professor Fábio do PJT, nosso querido amigo aqui. Então tem vários amigos, Ernesto. Hoje tem nosso público é mais que qualificado, mais que querido. Com certeza, a Carol também está aqui. A Ana também está aqui. Carol Vivo, Carol Fragoso. Que fez a live com a gente ontem, também está aqui, uma querida. Bom, gente, muito bom ter vocês aqui. Só voltando para o tema rápido. O que acontece? Se a gente está lá com a mercadoria lá na aduana, eu querendo liberar mercadoria, o auditor fiscal falando que não vai liberar mercadoria, e você chega para ele e lembra o seguinte, meu filho, eu não tenho que depositar nada administrativamente. Se você está divergindo do NCM que eu coloquei lá na minha declaração de importação, você, por obséquio, faça a lavratura do auto de infração e vamos discutir isso no processo administrativo tributário competente. Eu vou impugnar, vamos ficar brigando lá e vamos chegar a uma conclusão. Como bem colocou a Decifrando Tributário, é uma sanção política eu apreender essa mercadoria e não lavrar o auto. E aí, em razão deste ponto, que ela trouxe muito bem, a gente pode impetrar o mandado de segurança. Então, o mandado de segurança não é para liberar a mercadoria. Na verdade, é para impedir que a apreensão da mercadoria seja uma sanção política para me obrigar ao pagamento do tributo. Por quê? Porque eu tenho a via própria, que é a via do processo administrativo. É o que nós falamos no início aqui. É uma ilegalidade. Eu estou usando o mandado de segurança, impetrando o mandado de segurança em face de uma ilegalidade de autoridade. Lembra, exatamente. Não é para liberar alguma coisa. O mandado de segurança não é para liberar, não é para pagar, é para ilegalidade. Há uma exceção recente que eu vi na jurisprudência esses dias, de, por exemplo, mudando só um pouco o foco do tributário para vocês entenderem. Indenização de anistiado político. O STJ tem permitido indenização, que seja paga indenização, inclusive ele mandou pagar com juros e correção monetária via mandado de segurança. Mas isso é uma exceção. Eu não posso usar mandado de segurança para viabilizar pagamentos pretéritos, a questão é de tese, uma ilegalidade. Tem ilegalidade? Quero que cesse essa ilegalidade.
É Show, isso aí. excelente, excelente. Só mais um ponto, tá? Antes da gente terminar a nossa live, que eu queria trazer para o pessoal, Já que está é mandado de acabando? segurança em compensação, tá? Gente, Mandato de segurança em compensação, na verdade, ele é muito utilizado para fins de declaração do seu direito de compensar. Veja que essa declaração ela vem no final da ação, né? Ou seja, você não pode fazer a compensação de forma liminar. Agora, eu queria trazer um outro viés dessa discussão, que é o seguinte: muitas vezes, ou sim, um receio fundado de uma ilegalidade futura. Com certeza, você tem um mandato preventivo. Perfeito, Fábio. É isso aí. sim. Então, ou você tem efetivamente a ilegalidade, ou você tem um receio de que possa ela ocorrer em razão de uma interpretação XPTO da autoridade, de um ato que já tenha saído, ou alguma coisa assim. Agora, veja, é muito comum, super. Preventivo, super Isso, e comum. está no artigo 1º do mandado de segurança, é isso aí. Exatamente. Agora, eu queria trazer Olha, um a ponto. Cris está provocando a gente não vai falar sobre isso, inclusive porque o não sei nem quem é paciente aí, porque paciente pode achar que o menino está contaminado com Covid. Eu só acho o seguinte, o interessado desse mandado de segurança é o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, eu não vou falar mal dele aqui. Depois o cara, já quiseram hackear meu celular mais cedo aqui. Tá doido, eu vou falar mal do chefe da BIM? Eu não vou falar sobre esse tema aqui, não. Todo cuidado é pouco. Agora, olha só, gente, eu queria falar de um último tema rapidinho, que é a questão do seguinte. Muita gente utiliza mandado de segurança para fins de compensação, tá? E essa compensação, a gente já viu que o STJ admite que quando você pede a compensação, você pode mudar de ideia e requerer, na verdade, a expedição de precatória, tá? Como se tivesse uma visão de repetição de débito ou efetivamente declaração de compensação. Isso passa a ser um direito seu. Você escolhe uma ou outra. A grande questão é quando você está no mandado de segurança para fazer essa alteração. Porque normalmente o pessoal usa o mandado de segurança para declaração de compensar, e aí chegou lá no final, transitou julgada a decisão, você vai chegar a dizer, pô, caramba, e aí, o que eu vou fazer? Vou liquidar em mandado de segurança? Liquidação em mandado de segurança é uma bola bastante dividida, tá? Muita gente entende que não existe viabilidade de liquidação em mandado de segurança. Então, eu queria só ouvir um pouquinho, Gui, de você, qual a tua visão sobre esse assunto? Porque no direito tributário isso é um assunto bastante impactante hoje em dia, em termos de estratégia. Questão de liquidação e mandado de segurança, Isso. nós vamos ter um problema. Realmente, vamos ter esse problema que, até em direito, como o Fábio falou, não pode liquidar, porque você está voltando ao ponto da ilegalidade. Só exceção, Fábio, por exemplo, da questão do anistiado político, e o STJ recentemente falou que indenização de anistiado político cabe juros e correção monetária na via do mandado de segurança. Então, esse caso, você teria que fazer uma liquidação. Há casos também de mandado de segurança coletivo. Eu conheço alguns casos, por exemplo, em face de Estado ou de União Federal, que os servidores pedem, e aí, desde o dia da impetração do mandado de segurança, se faz a liquidação coletiva para se descobrir qual índice deveria ser aplicado. Alguns casos até caberia. Eu não sei, aí me falta experiência tributária, entender, eu acredito que não haveria na matéria tributária como fazer essa liquidação. Não haveria como você voltar, você até poderia pedir a declaração que é ilegal, o ato, para que ele pare de fazer alguma coisa, mas tributos anteriores àquilo ali deveriam ser depois cobrados pela via ordinária. E essa é a minha opinião sobre o assunto. Eu tenho algum receio de falar. Eu sei que há casos que é possível realmente liquidação, mas em área tributária eu teria o receio de afirmar que seria possível. Na minha humilde opinião, não seria. Gui, você está correto. A maioria da doutrina entende dessa forma. Tá? Márcio trouxe uma coisa nova aí. Ele está falando aí. Exatamente. Tem uma IN da Receita Federal. Existe sim. A IN da com Receita compensação. Federal, exatamente. Ela permite que você, na verdade, faça a qualificação, creditamento do crédito, para você poder utilizar ele em PRD Comp. O grande ponto aqui é se você não quiser usar esse meio. Existem algumas linhas doutrinárias, tá? Iniciantes, que estão dizendo o seguinte: olha, de fato, liquidação não é viável mandado de segurança, o meu é outro. Mas você pode entrar como ordinária. Mas veja bem, você não vai entrar como ordinária de repetição de débito, você já teve um débito reconhecido. Então, essa ação ordinária que você vai entrar, na verdade, ela tem por fim apenas converter o polo. Em vez de ser uma declaração de compensação, ela permitir também a você obter o precatório. Então, ela vai ser uma liquidação, mas não sob a forma de uma liquidação de cumprimento de sentença. Exato. E sim por meio de uma ação ordinária.
Tá? Então, existe essa possibilidade. Exato, é o que eu estava imaginando. Você não vai fazer a liquidação da sentença do mandato seguinte, você vai ter que propor uma ação para que, tendo como prova a sentença, você exija que o Estado converta isso num precatório de Estado ou ato senso. Exatamente. Mas o Essa é uma Fábio pergunta, estratégia. mas quando... Ah, tá. Fábio falando a questão do Márcio, que quando Exatamente. você compensa não está liquidando. Isso aí. Exatamente. Tá bom? Então, era só esse ponto que eu queria trazer, pessoal, que você é novo, eu tenho ouvido muito falar, inclusive com relação à própria discussão de CMS na base de É cálculo. bom que você pegue surpresa. Olha que a gente ainda combina. Tudo, vamos falar sobre isso tudo. Aí Então, a gente você combina é por alto. Isso genial, você, meu pá, amigo. joga aqui para passar vergonha na frente de todo mundo. É. Mas, amigo, você arrasou, você acertou, porque você é top. Então, assim, é isso que a gente faz. Bom, galera, eu quero primeiro agradecer demais, Guilherme, pela presença tua nessa live. Eu acho que você trouxe, assim, comentários super atuais, esclareceu as dúvidas do pessoal, trouxe, assim, pontos, sacadas importantes para a nossa atuação profissional. Porque, como você bem colocou, não adianta só saber direito tributário, você tem que saber literalmente como instrumentalizar esse direito tributário. Então, assim, muito obrigada pela tua presença. É uma honra muito grande ter você aqui com a gente. Eu queria que você se despedisse da galera que está assistindo a gente. Vamos lá, gente. Vamos. A gente vai se ver, então, toda sexta-feira não, mas sexta-feira sim, sexta-feira não. Eu acho que tem alguns pontos interessantes para trazer. Mesmo que às vezes o assunto não seja tributário, mas eu acho que tem algumas coisas de processo que interessam a todos vocês. Primeiro, eu queria agradecer a audiência, ela foi bem alta, um feriado, na hora do almoço. Agradecer de coração vocês compartilharem essa hora conosco. Espero que vocês tenham aprendido, se divertido também um pouco. E espero vocês aqui, sexta-feira sim, sexta-feira não. A gente vai se ver meio-dia e meia aqui nessa live conjunta do PJT com tutoria jurídica. Vai deixar salvo sim, viu? A Ana Carolina está pedindo. Vamos deixar essa live salva sim. E o que eu ia pedir para vocês, Fábio, brigadão, Luri, brigadão para todos vocês. Vocês são pessoas assim, eu não estou falando no coração, vocês são um público assim muito seleto. Falar para vocês é um grande prazer. E eu estou pensando, vou ver se eu trago. Você falou de jurisprudência defensiva, Márcio Faria, professor da Juiz de Fora, vou ver se eu consigo trazê-lo para falar. Eu acho que é o maior especialista hoje. Ele tem uma tese que foi feita, orientada pelo professor Leonardo Greco, jurisprudência defensiva. Eu acho que é a pessoa que mais entende jurisprudência defensiva. Ver se eu trago ele aqui numa live. Ele está concluindo aí, se não me engano, um pós-doc. Está um pouco enrolado. Assim, ó, Márcio, que eles conhecem. Vê se a gente traz o Márcio aí para falar com a gente. Não, É isso. pessoal. Na próxima semana vai ter o Beneduz, na sexta-feira, falando com a gente também sobre desconsideração da personalidade jurídica, fazendo o cheque comigo da desconsideração da personalidade jurídica no direito tributário. Então, assim, vai ser super interessante. Gente, eu queria só falar duas coisas. Carol, vou deixar salva assim a live. A gente está tendo um problema com relação ao Instagram, tá, galera? Por quê? Ultimamente eu tenho finalizado as lives, elas não têm ficado ao vivo. Elas têm sido salvas como vídeo no IGTV. E eu tenho colocado lá na tutoria jurídica como vídeo do IGTV. Então acaba ficando gravada por muito mais tempo. Ela não fica só por 24 horas. Foi assim ontem, na live com a Heleninha. Foi assim na live com o Daniel Godinho. E eu acho que vai acabar sendo assim hoje. Eu já conversei com várias pessoas, já fiz reclamação com o Instagram, tá? Em relação a esse ponto. Mas me parece que é uma coisa que eles estão fazendo aleatoriamente, eles não estão tendo controle. Então, se eu não conseguir botar ao vivo, tenha certeza, essa live estará gravada no IGTV, vai estar lá no post da tutoria jurídica, no feed. Eu tenho passado isso também para o JT. E aí, gente, vocês vão conseguir assistir, tá bom? Muito obrigada, um beijo grande em todo mundo. Segunda-feira a gente está aqui com outra aluna do PJT, a Mônica Pinho. Ela vai falar de um tema super interessante, que é recuperação judicial na área tributária, né? Os impactos da recuperação judicial na área tributária. Então, não perca, meio-dia e meia. Espero vocês. Um ótimo final de semana para todo mundo. Fiquem com Deus. E acompanhe o Instagram do PJT, acompanhe o Instagram da Tutoria Jurídica para se manterem sempre informados. Isso aí. Beijão, gente. Tchau. Beijão para todos vocês. Curtam bastante o feriado com suas famílias, com as pessoas, com seus amantes, todas as pessoas que vocês amam. Beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau. Mãezinha, beijo.
Tchau, pessoal. Obrigadão.